Olá, bem-vindas ao Ateliê Roberta Paciência. A aula de hoje é uma peça super prática. Eu chamo ela de carteirinha chaveiro, porque ela vem aqui, ó, com mosquetão aqui na lateral, que a gente prende na bolsa, e o tamanho dela é ideal para a gente carregar a habilitação e cartão e moeda, um dinheirinho trocado para aquelas saídas rápidas. O bolso a gente vai fazer com aproveitamento de faixas de tecido, aquelas tirinhas bem fininhas que a gente acha que já não vai ter mais serventia. Para essa carteirinha, ela é bem prática. E o corpo dela, que essa tá com brinha, que eu vou gravar agora para vocês, tá em jeans. Também é aproveitamento de quando eu faço mochila, quando eu faço bolsas maiores, sempre sobram os cantinhos, eu vou guardando para fazer essas carteirinhas. Vamos para a lista de material? Nós vamos precisar para essa peça 2 pedaços jeans, 14 por 14, que aqui já tá alfinetado no nylon dublado. Também, essa aqui como é retalho, é o que vai sobrando, então tá maior, mas 14 por 14 dá porque a gente vai fazer 2 vezes no tecido, 2 vezes no nylon dublado. Essa carteirinha convém fazer com o estruturador mais fininho, não convém fazer com manta muito grossa, não. Aí a gente vai precisar também de 2 vezes no forro, que aí no caso eu fiz o forro combinando com as tiras que eu vou usar. Para fazer o bolso, eu uso o TNT, é só um pedacinho de 14 centímetros por 10 centímetros de altura. Pro forro, 14 por 9. O bolso eu faço um pouquinho mais comprido que o corpo, porque depois na hora de posicionar o bolso fica mais fácil. Pro forro, 14 por 11. O forro é maior do que a parte da frente, porque a gente vai fazer aquela costurinha para ficar parecendo um debrum. 4 tecidinhos de 4 por 4 centímetros. Aqui também tá maior porque eu vou pegando essas sobras de forro, então aí eu corto o tamanho que dá. É só para eu fazer o acabamento do zíper. 10 centímetros de zíper. Coloquei um cursor aqui que é coloridinho, que combina com os tecidos. E faixinhas de tecido para eu fazer o bolso. Aí eu vou precisar, para fazer a alcinha para pôr o chaveiro, um retalhinho de 4 centímetros por 6, 5 centímetros por 6, que eu vou dobrar igual o viés e costurar para fazer a alcinha. Um mosquetão e botões ritas. Botões ritas. Aí, no caso, eu tô usando o preto, que era a cor que ia ficar melhor com aqui. E etiquetinha, e a etiquetinha do seu ateliê. No corpo, eu vou fazer costuras sinuosas, igual os outros vídeos que eu já fiz, que tem aqui no canal, só para prender o jeans aqui no meu estruturador. Então, ó, bem aleatório. Vou costurando. Vou fazer isso nas 2 partes. Costurei as 2 partes, refilei. Para refilar, eu refilei 13 centímetros na largura, 12 centímetros na altura. Porque aqui, aí, como vai comer mais um pouquinho com o zíper, aí ela fica mais retangular. Então, 12 por 13, o refilamento, vou reservar. Essa parte aqui, que é o de 4 por 6, 4 por 7, que é para fazer a alcinha, eu dobro ao meio. Aí eu passo, fica mais fácil. Dobro ao meio, dobro a ponta, que a gente chama de dobradura viés, fecho e vou passar uma costura na borda, uma costura na borda, vai ficar assim, reservo também. O acabamento do zíper. Eu vou pegar o meu tecido não tem, eu uso tactel como forro, porque ele tem cores bonitas e ele fica uma cor bem vibrante e é um tecido mais barato do que a tricoline. A única diferença do direito pro avesso dele é que o lado direito ele é um pouquinho mais aveludado e o avesso tem um brilhinho. Então, eu coloco aqui, ó, direito com direito, mas se for tricoline lisa, tanto faz, não tem direito, não dá pra distinguir direito do avesso. E para forro não faz diferença. Alfineto, vou passar uma costura, um pé de máquina. Eu faço esse tipo de
acabamento no zíper, porque depois fica mais bonito a hora que a gente vira a nossa peça, não fica aquele zíper no canto, dando volume e o zíper fica torto. Puxo pra fora e faço uma costura para rebater. Fica assim o meu zíper. Esse aqui também eu vou cortar esses excessos aqui. Corto os 4 e reservo. Para fazer o nosso bolso. O TNT, eu vou colocar uma tira. Eu escolhi tons preto, lilás e vinho para fazer a minha. Aí venho aqui e coloco a primeira tira que eu quero com o direito para cima, a segunda com o direito para baixo, ou seja, direito com direito, e passo uma costura. O meu calcador aqui é de 1/4 de polegada, ele tem 0,6 mais ou menos de centímetros, ele é um pouquinho maior que meio centímetro. Como as minhas faixas são estreitas, eu não vou pôr um pé certinho de máquina, eu ponho a costura um pouquinho para dentro do meu calcador, então a costura vai ficar menor do que um pé de máquina. Para quem tem a industrial, ela tem aquele calcador mais estreito, é que o meu tá quebrado, então eu tô usando esse, aí eu faço uma costura um pouco mais estreita, ó, tá vendo? Ela não dá o meio centímetro. E para quem tem máquina doméstica, aquela que regula a posição da agulha, é só reduzir a margem de costura, não precisa ser uma margem de costura muito grande aqui. Abro, como aqui é pequenininho, a gente nem precisa ir pro ferro, só forçando com o dedo, ela já abre um tanto, já fica assentado aqui. Coloco a próxima faixinha, também com o direito para baixo, e de novo, uma costura menor que um pé de máquina. Se as faixinhas forem um pouquinho mais largas, aí pode ser um pé de máquina. Aqui também eu não fico preocupada se a faixinha tá muito retinha, se a costura vai ficar super retinha. Se fica um pouquinho torto, não dá problema, é o efeito que dá esse trabalho. E vou indo até eu cobrir todo o TNT de um lado, aí eu vou pro outro lado. Aí, de novo, abrir a costura, direito para cima, o tecido que eu coloco direito para baixo e vou. E eu uso também faixas de diversas larguras, porque aí aqui, ó, ele também, o trabalho vai ficando uma mais larga, uma mais estreita, e aí vai. Se eu tivesse terminado esse lado, aí eu viro e faço para esse lado. Eu vou fazer essa parte que agora não tem segredo, é só colocar direito com direito, um pezinho de máquina ou menor que um pezinho de máquina e vou até preencher todo o TNT. Preenchi todo o TNT. Quando chega aqui, ó, tá vendo? Ficou uma bordinha, eu prendo o tecido aqui e esse aqui, como esse lado como ficou maior, eu venho e costuro pelo lado do TNT, prendo tudo. Aí eu vou pegar a régua de patchwork e vou refilar na altura de 9 centímetros e a largura eu deixo do jeito que tá, porque aí a minha base, o meu corpo tá do tamanho certo. Então, eu primeiro posiciono o bolso, aí depois eu tiro o excesso das laterais. Só aqui que eu refilo com 9 centímetros de altura. Refilei as duas partes, tanto em cima quanto embaixo, com 9 centímetros. Aí eu vou pegar o forro. Vou costurar aqui, vou posicionar o forro sobre o meu trabalho e vou passar aqui uma costura com um pé de máquina. Aqui não precisa começar e terminar com retrocesso, porque a gente vai virar e fazer o acabamento ainda. E ela, como ela vai ser pregada na peça, ela não... Aí o que eu falei daqui que eu faço, vou fazer tipo um debrum. Como o meu forro é maior do que a minha peça, eu consigo virar para fazer a rebatida e aqui ficar essa faixinha do forro, fazendo esse acabamentinho, como se eu tivesse feito um viés na peça. E aqui eu passo uma costura rente a barra desse debrum que ficou aqui. Aí, ó, fica assim.
costura vem bem rente aqui. E aqui também, para não ter dor de cabeça na hora de montar a peça, venho e faço uma costura bem na beirada, só para prender o forro aqui na minha peça. Prendi o forro, ainda sobrou até um pouquinho mais de tecido, que isso aqui eu vou refilar. Venho aqui no meu bolso, eu vou marcar meio. Marquei o meio, porque aqui eu já vou pôr o meu botão Rita. Logo abaixo aqui, eu venho com o agulhão e furo, ó. O meu deu certinho, porque o meio ficou bem na costura, entre duas faixinhas. Furei, eu vou pôr o botão Ritas, aí não tem segredo para colocar aquele botão de pressão de plástico. Vou colocar e vou mostrar pra gente posicionar na peça. Vou pegar uma das partes em jeans, eu já marquei o meio e marquei o meio aqui embaixo. E o meu bolso ainda tá com a marquinha do meio. O que que eu faço? Eu posiciono ajustando aqui, alinhando bem. E aqui, ó, meio com meio. Alinho bem. Dou uma apertada aqui no botão, ele vai marcar esse lado aqui pra mim. Aí eu venho aqui e faço uma marquinha, que é onde eu vou colocar o botão. A única coisa que a gente precisa prestar atenção na hora de pôr esse botão, que geralmente a gente tá acostumado a colocar essa parte que fecha pro lado de fora e esse aqui no forro. Esse aqui é o contrário. Esse pino fica pra parte de fora, porque o botão vai fechar entre o bolso e a parte do corpo da nossa carteirinha. Então, aqui eu venho na marca, furo com um agulhão e prego o botão. Só que agora o botão vai ficar com essa parte, com o pino aqui dentro, que seria no avesso da peça, e a parte que fecha o botão vai vir aqui desse lado. Coloquei o botão, aí eu venho aqui, já prendo botão com botão, alinho tudo. Aqui é importante a gente pôr alfinete para não ficar torto. Se quiser, eu posso até vir e marcar aqui a altura para não ficar torto o meu bolso. E eu vou vir pelo avesso e vou fazer uma costura prendendo o corpo no bolso. Prendi o bolso, aí eu vou prender a alcinha que eu já fiz, eu passo o mosquetão, centralizo. Esse meu mosquetão, ele gira, então não tem diferença se vai pra cima ou se vai pra baixo. Venho aqui, ó, bem na linha do meu debrum, eu coloco a minha alcinha e vou prender com uma costura, e aqui eu já venho e já prendo também a etiqueta. Eu já aproveito essa costura para as duas coisas. Na alcinha eu faço retrocesso, porque como muitas vezes a gente segura a carteirinha pela alça, para ela tá bem reforçada aqui. Tiro o excesso de linha. Aí a gente vai pregar o zíper. Aqui eu já tenho marcado o meio, o meu zíper eu vou juntar aqui, ó, costura com costura e marco o meio. Zíper eu sempre marco, eu não faço pique no zíper, porque o zíper desfia. E pode ser que na hora que a gente tá fazendo, o zíper não desfia, mas com o uso, conforme o cursor vai passando, aqui vai forçando costura, ele começa a desfiar de dentro pra fora e rapidinho o meu zíper estraga. E como essas peças, geralmente eu vendo, ou essa carteirinha, eu coloco muito de brinde quando eu tenho encomenda de bolsa, eu faço uma carteirinha combinando com a bolsa e vai junto pra cliente. Posicionei a minha marcação do meio do zíper com a minha marcação do meio da peça, alfineto aqui no meio. Aqui fica maior, não tem problema, a gente depois tira esse excesso e centralizo o meu forro aqui também. Se o forro tiver cortado bem justinho do tamanho, aí posso marcar o meio do forro também e fazer essa costura
e prender o forro aqui junto com o alfinete. Quando eu vou chegando próximo ao cursor, eu levanto o calcador e passo o cursor lá pra ponta. Esse cursor, como ele tem o pingente que é grande, eu preciso me certificar que o pingente não tá embaixo do calcador para não quebrar a agulha. E venho até o final. Viro, acerto bem aqui o forro para ele não fazer dobra. Aí eu viro pro direito, puxo bem o meu forro e vou rebater essa costura. E vou repetir o mesmo processo. Eu vou posicionar aqui a parte de trás, meio com meio, vou prender com o alfinete, vou prender o meu forro e vou fazer a costura, abrir e rebater. Rebati a costura, aí ele fica, a peça fica assim aberta. Única coisa que eu esqueci de falar. Quando eu vou pôr o zíper, eu presto atenção para ele pôr fechando no mesmo sentido que tá a minha alcinha do chaveiro. Porque aí quando eu tô com a bolsinha pronta, se eu tô segurando aqui pelo chaveiro e se o zíper tiver um pouquinho aberto, ele não tá aqui embaixo esse aberto, podendo escapar coisa. Então o fechamento sempre eu coloco na mesma direção que eu coloco a alcinha. Aí aqui fechamento padrão de bolsinha. A única coisa que eu faço, eu dou uma leve curvatura aqui. Ou eu marco com a régua, ou eu marco com o cone de linha. E para peça assim pequenininha, eu venho e faço ao olho mesmo. Eu venho aqui, ó. Na verdade, eu nem marco, eu só venho na máquina e faço uma curvinha aqui na costura para ela ficar arredondadinha. Se eu não quiser arredondadinha, posso fechar assim quadradinho e fazer uma caixinha de leite de 1 centímetro para ela ficar um quadradinho. Mas não há necessidade. Para fechar a bolsinha, eu venho aqui, ó, acerto aqui a minha costura com costura. Essa parte eu gosto de prender com clips, para eu ter certeza que não vai sair do lugar. Do outro lado também acerto, costura com costura e clips. O acabamento, ele vai ficar aqui no canto, então tá vendo aqui nesse canto, a hora que eu passar fechando, eu não passo a costura em cima do zíper, da cremalheira do zíper, eu passo só em cima do tecidinho. Então na hora que a gente vira a peça, ela fica mais bonitinha. Eu vou costurar pelo lado da frente, que aqui, ó, eu já cortei arredondado, porque aí é ela que vai me dar o sentido da minha costura. Aí nas outras partes, como é só tecido, aí eu venho com alfinete. Só aqui próximo ao zíper que eu gosto de pôr o clips, porque eu acho que ele fica mais seguro. E como é uma peça pequena, aí eu uso alfinete. Quando é peça grande, aí eu uso clips na peça inteira. O forro eu nem arredondo, eu vou fechar ele quadradinho mesmo. Só a hora que eu vim passar a costura que eu dou uma leve arredondada, porque o forro vai ficar lá dentro e é uma peça pequenininha, então a gente não percebe, não dá diferença eu fazer o forro. Aí eu vou começar a costura aqui com retrocesso, dou a volta e termino aqui, deixo um espacinho aqui de uns 3 dedos para eu conseguir abrir. Não dá para deixar um espaço muito maior por conta de ser uma carteira pequena. Quando é a carteira um pouquinho maior e eu quero deixar o fundo inteiro aberto, eu também faço assim, ó. Eu costuro aqui, eu dobro e dobro. E aí, eu alfineto aqui. E alfineto aqui. E faço a costura daqui, retrocesso, aqui. Aí eu desviro com ela inteira e aqui depois eu fecho inteiro na máquina. Eu vou fazer desse jeito pra gente ver, porque das outras formas eu já tenho vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como que eu faço.
e vou fazer dessa forma para vocês verem que também é uma outra possibilidade de fechar. E como aqui a gente não vai precisar fazer caixinha de leite, não vai precisar fazer nada, esse tipo de fechamento não interfere. Retrocesso. Presto atenção para ver se não tá o meu cursor e nem o mosquetão aqui no canto, ó. Seguro para não sair do lugar. Aqui tá durinho porque é a parte onde tá a alcinha. E aqui eu costuro a costura, eu faço com um pé de máquina. Na curva a gente vem devagar. O cursor não tá aqui, venho devagar, seguro para não sair do lugar. Venho. Retrocesso. Esse alfinete é fininho, é daqueles que pode passar a costura por cima, mas eu evito de passar. Corto aqui a parte de trás, que eu não tinha feito a curva. Desviro. Eu passo o forro pra cá. Para fazer o forro desse jeito, se quiser, pode cortar o forro até 1 centímetro mais comprido do que a peça, porque a hora que a gente vir fechar aqui, ó, a gente já costura pegando a peça. Como eu fiz o forro no tamanho convencional, então não vou fazer assim. E aí eu tiro a peça. Ela fica um pouquinho mais durinha de sair de lá de dentro, porque ela é pequenininha e o TNT dá uma firmeza para a peça, mas a gente consegue virar. Viro, acerto bem o canto. Por isso que não convém fazer ela com uma manta muito grossa, porque senão aqui vai dar uma trabalheira para virar e a peça fica muito robusta e ela é para ser delicadinha. Aqui eu fecho a máquina mesmo. Embora a minha linha de baixo esteja com linha clarinha, eu vou fechar só para vocês verem, depois eu coloco linha da cor do forro. O que manda a minha cor de linha geralmente é o meu forro, porque como eu fecho a máquina, quando eu vou escolher com qual linha que eu vou cortar, que eu vou costurar a minha peça, eu olho o forro, porque aí eu já costuro com a linha da cor do forro, porque aí eu não preciso trocar de linha só para fechar a peça. Corto os excessos de linha. Vendo? Se a minha bobina tivesse com a linha da mesma cor, já estava pronto. Mas depois eu desmancho. Ajeito o forro lá dentro. E aqui, ó, como tem o tecidinho, eu forço, ó, ele faz quadradinho bonitinho aqui, ó. Ele não fica aquele zíper que aqui fica entrando, aí você olha a peça, vem e faz um torto aqui. Assim não, ela fica certinha, acerto bem, se quiser pode ir pro ferro, só não pode ser o ferro muito quente, porque o TNT não gosta de ferro, mas aqui como é tudo tecido firme, ó, ela fica pronta, eu nem preciso ir pro ferro, o cursor bonitinho e o mosquetão também combinando. Presta atenção, porque eu já vi muito em feira. A gente sai para comprar ferragem, a gente não presta muita atenção. Aí a pessoa vai lá e coloca aqui um mosquetão dourado e um cursor prata. Um mosquetão ouro velho e um cursor dourado. Tome esse cuidado de ter sempre as peças. Vai usar o niquelado, prateado? Todas as ferragens prateada. Vai usar ouro velho? Todas as ferragens no ouro velho. E a nossa peça pronta ficou assim, ó. Tá vendo? Aqui no bolsinho cabe certinho, ó. Cartão. E fecha, ó. O cartão, ó, tá aqui embaixo do botão. E aqui moedinha, dinheirinho. E assim. Essa aqui, ó, tá vendo? Ó, tá um pouquinho maior. Essa aqui eu fiz partindo de quadrado de 16 por 16. Aí com as medidas dá pra vocês brincarem com todas elas.
que eu faço? Eu aproveito material. Então, às vezes eu tenho um quadradinho que tá 16 por 16. Eu não vou cortar ele em 14 por 14. Eu faço no 16 por 16. Eu vou aproveitando o tamanho do meu material e vou fazendo. E quando eu pego para fazer essas frentes aqui, ó, eu já faço várias, ó. Tá vendo? E já deixo pronta. Porque aí quando eu preciso fazer, já tá... Essa parte já tá pronta. Porque minhas faixinhas de tecido, eu vou guardando tudo em rolinho. Eu vou cortando... corto minhas coisas de patchwork, viés, debrum, sobrou da semana, eu enrolo todas juntas, independente de cor, ó. Eu guardo aqui atrás, ó, eu tenho uma caixinha, deixa eu ver se eu consigo levantar a câmera sem balançar muito. Ó, tem uma caixinha aqui, ó, que eu vou fazendo os rolinhos e vão ficando aqui os rolinhos. Aí, quando eu preciso fazer essas técnicas, aí eu venho e pego daqui. Quando dá, eu separo por cor. Eu faço os rolinhos já com cores parecidas. Mas, geralmente, a trabalheira, a correria do ateliê, do jeito que estão as faixas, eu enrolo. Eu só me preocupo em enrolar as faixas mais ou menos na mesma largura. As largas eu enrolo com as largas, as médias e as fininhas. E já deixo os rolinhos prontos e vou fazendo. Espero que vocês tenham gostado, que vocês aproveitem a dica. Tinha bastante gente que eu publiquei essa foto, essa carteirinha no comecinho do ano. Teve bastante menina que veio e me pediu, como que é essa carteirinha? E eu passei as medidas, hoje eu consegui fazer o vídeo para vocês, tá? Aí pode variar na medida e usar a ideia para fazer outras peças, outras coisas. Espero que vocês tenham gostado. Curte, compartilha o vídeo, passa para as amigas, dá a indicação. Fez a peça, conseguiu fazer a peça? Me marca nas redes sociais, usa a hashtag Ateliê Roberta Paciência, que aí eu republico as fotos de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.